Sejam muito bem-vindos a esse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando mais um salmo da parte de Deus. Esse Salmo 19 é um presente. É aquele tipo de salmo que você lê e você celebra. Você só fica assim, uau, né? Esse salmo é uma demonstração de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Às vezes nós, em uma fase da nossa vida, tendemos a ter aquela dúvida se Deus existe ou se Deus não existe. Você tem um sol, será que foi Deus mesmo que fez o sol? Será que foi Deus que fez a terra? E muitas discussões, ou muitas pessoas colocam a ciência como uma inimiga de Deus. Acontece que Deus, ele é Senhor, Deus não tem inimigo, Deus não tem rivais, Deus é Deus. E esse salmo mostra que Deus, ele é o Deus do universo. Ele é o Deus da ciência. Tudo que nós sabemos de ciência hoje é porque o Senhor revelou. É porque o Senhor deu conhecimento ao homem para enxergar algo, para ver algo. E nós ainda sabemos bem pouco. Nós não conhecemos as profundezas do mar. Nós sabemos algo do espaço até um certo ponto, mas nós ainda precisamos ir lá continuar explorando, porque nós não conhecemos. Nós, dia após dia, nós vamos nos surpreendendo cada vez mais com a Terra, com aquilo que nós dizemos ou acreditamos conhecer. Então esse salmo é aquele salmo que vai te levar para um lugar de contemplação e vai te dar liberdade para você olhar para a natureza e ela apontar para Deus. Então esse salmo mostra que a natureza anuncia a glória do Senhor, que a natureza ouve a glória do Senhor, ouve a voz do Senhor. E nós revelamos quem Ele é. Nós revelamos as intimidades, as emoções, as intenções do coração de Deus, enquanto a natureza revela a glória. E é através do que a natureza nos mostra que nós podemos estar cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais próximos do Criador de todas essas coisas. E Ele colocou todas essas coisas debaixo dos nossos pés, por isso que nós governamos. Nós governamos o mundo, nós governamos a natureza, os animais, as florestas. Não só governamos e cuidamos, então nós precisamos cuidar da natureza, da floresta, cuidar dos rios, porque Deus nos deu essa responsabilidade, porque somos filhos, precisamos cuidar da terra, amém? Então o Salmo 19 diz assim, os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre o outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Eu lembro a primeira vez que minha mãe falou isso comigo, eu era bem novo, e eu fiquei fascinado, porque um dia diz para o outro dia a glória de Deus. E o outro dia, e uma noite compartilha para outra noite o conhecimento do Senhor a respeito de tudo que o Senhor fez na noite anterior. Então quando você vê o vento, você vê o sol, você vê as estrelas, estão anunciando. Um está anunciando para o outro a respeito de Deus. E diz assim, não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou a sua tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como feliz herói, a caminhar em sua jornada. Então ele coloca o sol como um herói. Esse salmo é maravilhoso. Você vê o vento, é como se estivesse batendo palma. Quando você estiver contemplando, vamos para uma aula de contemplação. Você precisa imaginar coisas. Você precisa trabalhar e desenvolver o seu imaginário para a glória e glorificar o Senhor. Isso pode ser uma loucura para você, mas não importa, isso vai fazer sentido para alguém. Mas quando você escuta
as ondas batendo, quando você escuta o vento, quando você escuta a grama ou a mata balançando, pensa que esses movimentos estão comunicando algo, estão adorando alguém, estão falando de alguém, e é do Senhor. O mar, ele não se agita, ou ele não se acalma porque ele quer, é porque ele está glorificando o Senhor. O vento glorifica o Senhor. Não tem palavras, não é em termos, mas chega até os confins da terra. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Então está dizendo que essa comunicação, esse discurso de compartilhar um com o outro, corre toda a terra. Então toda a terra está cheia da glória do Senhor. Por que toda a terra está cheia da glória do Senhor? Porque o vento comunica, a mata comunica, a floresta comunica, os rios comunicam, a noite comunica. Então de um extremo ao outro, de um lado até o outro, tudo comunica, tudo revela a glória de Deus. Versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Então o Senhor está falando, Davi está falando que a sabedoria encontra aqueles que são humildes. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenâncias do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Então Davi está falando que o conhecimento, o temor, as ordenâncias do Senhor são mais preciosas do que qualquer coisa material nesse mundo. Não tem nada mais precioso. Mesmo o sol, mesmo a natureza, sendo perfeita, sendo linda, não é mais precioso que os mandamentos do Senhor. Não são mais preciosos. Os mandamentos, as verdades, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenâncias, teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Dá-me forma livre. Da mesma forma, livre o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grandes transgressões. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Meu Deus do céu! Isso é maravilhoso. Esse salmo, ele traz muitos pontos. E esse final, Davi, ele está falando, sabe, quem pode perceber os próprios erros? Ele está te levando para o lugar de pensamento. Pensa. Quando você estiver em um lugar de contemplação, pensa. Quem pode perceber os próprios erros? E ele fala, purifica-me dos que ainda eu não sei, dos que não são claros para mim. E muitas das vezes nós precisamos ir para esse lugar de humildade e falar, Senhor, eu não sei. Perdão. Senhor, eu não sei.
Senhor, eu errei e continuo errando, mas eu não sei sair desse lugar. Senhor, eu fiz isso achando que estava certo, eu aprendi assim. Me ensinaram isso como certo, mas agora, diante do Senhor, eu vejo que isso é errado. Me mostre. Me livra do orgulho. Me livra das minhas paixões, das minhas vontades. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, meu amigo. Isso é mais que cantar um hino no domingo. Isso é mais que fazer uma oração na hora de dormir. Isso é muito mais, tem algo muito mais profundo, tem algo muito mais alto, tem algo muito mais sublime, tem algo muito maravilhoso, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, enquanto eu falo, enquanto eu medito, que sejam aceitáveis na tua presença. Isso é honra. Isso é mais valioso do que o ouro. Isso é mais valioso que a prata. É você dobrar os seus joelhos na sua casa, no seu sofá, no seu quarto. E as palavras que saem da sua boca em oração, e as intenções do seu coração enquanto você medita, isso é honra. Suas palavras e os seus pensamentos serem aceitáveis diante desse Deus. Desse Deus que a natureza, mesmo sem ter palavras, anuncia a glória dele por toda a terra. Por toda a terra. Esse Deus que é o nosso Pai. Que o Senhor abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo. Amém? Glória a Deus.